Depois de um mês usando o Zenfone 5Z, tô aqui eu hoje para falar um pouquinho mais sobre a minha experiência de uso com o topo de linha mais barato à venda no mercado nacional. Fala pessoal, eu sou o André e hoje eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre a minha experiência de uso com o Zenfone 5Z, o topo de linha que a ASUS lançou no Brasil no último mês. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito nesse canal, desce o player, clica no botão se inscrever, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, porque isso me ajuda pra caramba. Mas agora, vamos conversar um pouquinho mais sobre o Zenfone 5Z. Se você me acompanha aqui nos vídeos, sabe que eu costumo passar por alguns pontos principais nas minhas análises. Uma delas está relacionada ao design do aparelho, que é um negócio muito subjetivo, mas eu quero comentar um pouquinho. O Zenfone 5Z chega num corpo muito semelhante ao tamanho do corpo do Zenfone 4, né, da geração anterior, mas com a proporção de tela para o corpo muito maior. São 6.2 polegadas numa tela Full HD, com tecnologia IPS LCD e o Note na parte de cima. Tudo bem, depois de um tempo usando, não faz muita diferença sim, mas eu comento mais sobre a tela daqui a pouquinho. Ele tem entrada para o P2, tem conexão USB-C na parte de baixo, junto com a saída de fone de ouvido, e na parte de cima não tem nada além de um microfone. Nas laterais estão os botões de volume, power e do outro lado a gaveta de chip. Na parte de trás tem as duas câmeras junto com flash e o sensor de impressões digitais. Eu comento que ele tem o mesmo tamanho do Zenfone 4 porque era o smartphone que eu usava até então. E uma coisa que vale ser comentada, o Zenfone 5Z tem exatamente o mesmo tamanho do Zenfone 5. Para algumas pessoas isso pode até ser um ponto negativo, mas o Zenfone 5Z tem as mesmas dimensões e as mesmas características do que o Zenfone 5. Por fora, eles são exatamente iguais. Algumas pessoas acham isso ruim porque não conseguem diferenciar o topo de linha do intermediário premium, mas com essa abordagem a ASUS consegue diminuir o custo de fabricação, o que deixa o Zenfone 5Z bem mais atraente para quem quer um smartphone topo de linha. Falando em topo de linha aqui, nós temos um hardware bem potente. Na minha versão ele tem 6 GB de RAM com 128 GB de armazenamento com o Snapdragon 845, o melhor Snapdragon à venda hoje em dia. Se você quiser ter uma performance ainda maior, tem a opção de usar o AI Boost, que é uma ferramenta do software que libera toda a potência para poder jogar os seus jogos, fazer filmagens em 4K, enfim, você decide como usar o AI Boost. Depois de um mês usando o smartphone, para falar a verdade, eu usei ele muito pouco, porque o Snapdragon 845 com 6 GB de RAM já é uma combinação mais do que suficiente para rodar tudo o que eu preciso. Desde os jogos mais pesados, em resolução máxima, como PUBG ou Breakneck, enfim, vários jogos interessantes e que demandam muito da parte gráfica e de processamento do smartphone, mas eu acabei não usando isso, porque não tem sentido gastar mais bateria e consumir mais recursos de hardware, sendo que ele já tem a capacidade de fazer tudo isso. Não faz muito sentido. Eu comentei aí sobre o AI Boost e ele é só uma das personalizações que a ASUS coloca em seu smartphone. A gente tem aqui a ZenUI 5.0, que é uma atualização bem legal sobre o sistema que a ASUS coloca nos seus smartphones, e agora ela está mais inteligente, com vários recursos de inteligência artificial que vão desde o carregamento, que consegue limitar o tempo de carregamento. Na verdade, ele consegue ajustar melhor o carregamento do seu smartphone de acordo com o seu uso. Então, por exemplo, se você coloca ele para carregar todo dia de noite, ele vai carregar até 80% e pouquinho antes de você pegar ele para poder usar, ele consegue dar esse final aí da carga e chegar a 100%. Esse é um recurso de inteligência artificial também que aprende como você usa. Talvez na primeira semana que você tiver com esse aparelho, você não vai conseguir ver esse tipo de coisa. Mas depois de um mês usando, cara, já está totalmente adequado e tunado para o seu uso. Tem recurso de inteligência artificial também aplicado ao ringtone, ou seja, ele sabe quando o ambiente está barulhento ou quando está todo silencioso para ajustar o volume do toque do telefone. Tem também a inteligência artificial aplicada na câmera. Poxa, tem inteligência artificial para todo lado. Um dos pontos bem interessantes que eu encontrei nessa utilização está relacionado à forma com que ele coloca os aplicativos no launcher para você abrir com mais velocidade.
Pra ser bem sincero, eu usei isso uma semana, duas, e depois eu já fui para o meu padrão de uso, que é usando o Nova Launcher com todos os aplicativos que eu deixo, enfim, do jeito que eu gosto de deixar. A Zen Launcher, para quem não gosta de personalizar, já tá bem completa, com recursos bem interessantes, e esse negócio de sugerir aplicativos na Launcher é um negócio muito louco, porque, poxa, é só sugerir aplicativos, né? Só que não, ele consegue basear, por exemplo, na hora do dia que você usa aqueles aplicativos. Se você usa, por exemplo, o YouTube na parte da noite, ele vai sugerir a partir de um certo horário. Essas sugestões de aplicativo mudam ao longo do dia, conforme o seu tipo de uso. Isso é muito legal. Eu comentei sobre o carregamento da bateria, mas vale comentar também sobre o poder dela. O Zenfone 5 tem uma bateria de 3.300 mAh, e depois de um tempo usando e depois das mudanças que ele faz no software para entender o meu uso, eu tô conseguindo alguma coisa aí entre 5 e 6 horas de tela. Dá pra chegar no final do dia? Se você não fizer nada que consuma muita bateria, como o uso de GPS, Google Maps, Waze ou jogar, vai chegar ao final do dia. Comigo, quando eu pego o smartphone para jogar ali na hora do almoço um pouquinho, eu tenho que carregar ele para poder chegar ao final do dia. Se não for o caso, se você usar o smartphone de uma forma que não exija tanto assim do hardware, tanto assim do poder de processamento, você consegue um dia de uso sem problema nenhum. Como eu trabalho de casa, fico na minha mesa sentado aqui o dia todo, eu adaptei um sistema de carregamento sem fio. Se você perceber aqui, essa portinha USB está com um adaptador de Qi Charger, que eu deixo aqui na minha mesa carregando o tempo todo. Eu já fiz um vídeo explicando como funciona e eu vou deixar linkado aqui nos cards se você quiser ver. A bateria para um topo de linha tá ótima, é um Snapdragon 845, parece que eu tô trabalhando, parece que eu tô usando o smartphone como se fosse um Snapdragon da linha intermediária, que não consome muito bateria. Para o tipo de uso que eu estou tendo, tá mais otimizado do que o Zenfone 5, que tem o Snapdragon 636. Então, sobre bateria de um topo de linha, tá tudo ok. Eu gostei bastante, e um dos principais pontos que eu reclamava nos topos de linha que eu já testei no Zenfone 5 foi arrumado. Então assim, bateria muito boa, processamento de topo de linha que não deixa a desejar para nenhum smartphone, inclusive nos testes de benchmark que rodaram aí, ele passou o OnePlus C. Enfim, eu não quero entrar nesses detalhes aqui. Tem um launcher inteligente, recursos de inteligência artificial, ou seja, um conjunto muito legal para quem quer principalmente aliar boa performance, boa bateria e um preço relativamente baixo. Mas eu não posso finalizar esse vídeo antes de comentar mais sobre a câmera, não é mesmo? Pois é, se você me acompanha lá no Instagram, já deve ter visto vários stories que eu tô fazendo com esse smartphone. A câmera ainda precisa de alguns ajustes, na minha opinião, principalmente na câmera frontal, onde o rosto fica um pouco exposto demais, fica branco demais. No Zenfone 5 normal, um dia antes da apresentação do produto, a gente recebeu uma atualização que corrigiu isso e deixou no gosto do brasileiro, que é um ponto muito positivo para o intermediário premium. Eu ainda sinto falta da atualização da câmera do Zenfone 5 no Zenfone 5Z. As câmeras são muito boas, a câmera principal traseira e a wide angle traseira também fazem resultados muito bons, inclusive no modo retrato. Mas a câmera frontal ainda precisa daquele, sabe? Já tem um mês que eu tô usando esse smartphone e ainda não chegou a atualização. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, essa atualização já chegou e já resolveu tudo isso. O resultado é bom, não tô falando que é ruim, mas poderia ser bem melhor como no Zenfone 5 normal. Mas como esse é um item que muda conforme o tempo e ainda precisa das atualizações para ter o seu real poder, por assim dizer, eu vou acabar fazendo mais vídeos aqui. Se você quiser também, me acompanha no Instagram para sempre saber mais sobre a câmera do Zenfone 5Z. De modo geral, é um bom resultado, mas ainda precisa de alguns ajustes. Eu acho que pro vídeo de um mês usando o Zenfone 5Z, esse é o meu ponto principal. As câmeras ainda precisam melhorar um pouco. Mas antes de fechar tudo, me segue lá no Instagram, porque tem muito conteúdo lá também. Mas vamos pro resumo aqui do vídeo de um mês com o Zenfone 5Z. É um smartphone muito bom para quem quer poder de processamento, bateria legal, e eu acabei não falando da tela, mas é uma das telas mais bonitas de smartphone que eu já vi até hoje, mesmo tendo uma resolução Full HD. A gama de cores desse IP3 deixa as cores muito fiéis, principalmente na hora de fazer fotografia e vídeo. Esse é um dos grandes pontos altos desse smartphone, dessa linha na verdade, porque o Zenfone 5 também tem a mesma tela. Câmeras muito boas, mas ainda precisam de um certo ajuste para concorrer diretamente com o Galaxy S9 Plus ou enfim, Galaxy Note. Eu acho que eles já estão num resultado bem equivalente ao Galaxy S8 Plus,
mas ainda perdem para o Galaxy S9, por exemplo. Mas de modo geral, é isso mesmo que eu queria conversar com vocês aqui. O smartphone que eu estou usando muito, gostando muito. E, bom, se vocês quiserem saber mais coisas, deixem aí nos comentários que a gente vai conversando mais. Um grande abraço pra vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem like, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e até a próxima. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.